Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade hoje, então, ao nosso tema aqui de saúde e segurança no trabalho. Hoje já é o nosso quarto encontro, né? Então, nos primeiros encontros, nós falamos mais em relação aos aspectos físicos aí do nosso ambiente de trabalho. Nós falamos sobre a importância da prevenção, né? Que é o principal objetivo quando a gente fala em saúde e segurança no trabalho, é falarmos em prevenção. Não adianta a empresa ou a pessoa ela agir depois que um acidente, depois que uma doença nela acontece. Então, nós sempre temos que trabalhar visando a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Nós falamos de todos os aspectos físicos relacionados ao ambiente de trabalho, né? Ruído, temperatura, né? Riscos aí químicos, biológicos, todos aqueles riscos que estão presentes no nosso ambiente de trabalho. Nós vimos também as questões relacionadas aos acidentes, né? Quais são os maiores causadores de acidente, que são os atos inseguros e as condições inseguras, né, do ambiente de trabalho. Nós vimos os aspectos relacionados ao acidente em si, né, o que ele causa, os afastamentos. Nós vimos em relação aos riscos ergonômicos que estão relacionados às máquinas, equipamentos, a nossa postura, né? Todos aqueles objetos e equipamentos que nós temos aí no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, que a gente acaba ficando exposto, né? Acaba podendo ter problemas aí, doenças relacionadas ao trabalho. Nós vimos também a importância da utilização dos equipamentos de proteção, né? Tanto individuais como coletivos. Então, até o momento, nós trabalhamos mais a questão dos aspectos individuais, aspectos físicos, né? Os riscos físicos aí à nossa saúde. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os riscos presentes aí no ambiente psicológico, né? A gente viu lá no início que nós temos dois ambientes dentro da empresa, né? Os ambientes físicos e o ambiente psicológico. Então, até aqui nós vimos só o ambiente físico. Agora a gente vai começar a ver um pouquinho os aspectos psicológicos, né? E quais os problemas que a gente pode ter em relação a isso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do estresse no ambiente de trabalho. Então, aqui nós temos duas situações assim praticamente opostas, né? Nós temos de um lado as empresas que elas cada vez mais elas buscam produtividade, elas buscam eficiência, elas buscam resultado, né? Resultado por lucro, resultado por busca aí de espaço, né, no mercado, maior produtividade, maior solidez. Então, as empresas elas estão sempre procurando avançar, melhorar, ser mais produtivas, né? Até por questão de sobrevivência também no mercado, né? A concorrência aí hoje que está acirrada, então as empresas elas têm que buscar cada vez mais eficiência, produtividade, né? E resultado. E de outro lado nós temos pessoas, né? Então, quem produz, quem gera, quem trabalha são as pessoas. Então, nós temos essa busca aí desenfreada por produtividade, do outro lado, nós temos pessoas adoecendo dentro das empresas, né? E quando elas adoecem, elas deixam de contribuir ali com o desenvolvimento organizacional da empresa, né? Porque acaba gerando afastamento, gerando uma doença relacionada ao trabalho, então acaba que a empresa tem mais perda ainda de produtividade quando isso acontece. Então, o que se busca muito nas empresas e que os gestores, né, devem entender e buscar é prevenir todos os fatores estressores ali e tentar ao máximo garantir uma qualidade de vida, né, dos seus colaboradores, da equipe que está ali trabalhando, que está no dia a dia da empresa. Então, a gente já viu também alguns conceitos aí de trabalho, e trabalho ele pode ser para a gente, né, para qualquer indivíduo, tanto uma fonte de muita satisfação, né, através do trabalho que a gente se realiza profissionalmente, né, quando a gente descobre aquilo que a gente gosta, que você atua na área que você se identifica, é através do trabalho que a gente conquista os nossos sonhos, né, e os bens materiais que a gente vai lutando aí durante a vida para conquistar, né, a nossa casa, nosso carro, fazer uma faculdade, né, pagar um curso, fazer uma viagem. Então, é através do trabalho que a gente vai ter a nossa realização pessoal também. Então, de um lado, nós temos o trabalho como uma fonte de satisfação e de outro lado, nós temos ele também como uma fonte de estresse, né, na nossa vida ali
de preocupação quando a gente não tem um ambiente de trabalho ali muito favorável. Então, a principal função dos gestores das empresas é tentar minimizar essas fontes de estresse, tentando melhorar ao máximo, né, o reconhecimento e as condições de trabalho para que a pessoa ela se sinta realizada, né, ela se sinta satisfeita naquele ambiente de trabalho. Então, o estresse hoje não tem quem nunca tenha ouvido falar, né? Ela é a palavra da moda aí no momento. A todo momento a gente ouve de todo mundo, né? Tô estressado, tô estressado, tô estressado. E a gente vai ver o que realmente é isso. Quando que é estresse, quando que é só um cansaço, né? Quando que é só uma situação ali que eu passei no dia a dia e quando que isso realmente vira um problema na nossa vida. Então, uma definição de estresse, né? Pela primeira pessoa, o primeiro médico aí que estudou a questão do estresse, ele diz que ele é um conjunto de reações do nosso organismo, né, que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exija de nós algum esforço de adaptação. Então, é qualquer situação, gente, que a gente passe que vai exigir de nós um esforço extra, que vai exigir de nós que a gente se sinta ameaçado por aquela situação, que a gente não saiba, às vezes, lidar com aquela situação, então aquela ali acaba gerando um estresse. Então, é uma ameaça mesmo que ele vai exigir de nós mais habilidades, mais recursos, né? Porque a gente vai sentir que isso vai ameaçar, vai pôr em perigo ali o nosso bem-estar, a nossa sobrevivência. Então, essa é a definição do estresse, né? Então, na verdade, ela é até uma reação natural do nosso organismo a uma situação de perigo, a uma situação que coloca em risco ali o nosso bem-estar. E quando que eu sei que eu tenho uma situação de estresse? Quando que eu sei que é apenas um cansaço do dia a dia? Então, na maioria das vezes, todo mundo num determinado, né, tem dias aí no trabalho que a gente tem um dia tranquilo, né, até agradável, não tem problemas, ele é um dia normal, digamos assim, né, de trabalho, você tem as suas atividades, mas tudo corre bem, né, você sente que aquele dia foi produtivo, você se sente realizado. E tem dias que tudo dá errado, né? Ou você trabalha muito, você acaba trabalhando horas a mais, ou é um dia muito agitado que você tem que se dedicar mais, tudo dá errado no trabalho, né? Você tem um dia, é aquele dia assim bem difícil mesmo, de tudo dá errado, né? Acaba acontecendo várias situações ali no trabalho. Quem às vezes trabalha com atendimento ao público, às vezes é aquele dia que aparece só a gente reclamando, né? Que só a gente criando confusão, brigando. Então, quando chega ali no final do dia, você está esgotado fisicamente, você se sente muito cansado, até com dor no corpo, às vezes, né? Dá dor de cabeça, dá dor de estômago, você se sente muito cansado. Mas como que eu diferencio isso do cansaço e do estresse? O cansaço, eu vou chegar, vou ter esse dia super difícil, né? Eu vou chegar em casa extremamente cansado, até irritado, mas o que vai acontecer? Eu vou tomar um banho, vou dormir, vou conseguir descansar. No outro dia, tô renovado, as minhas forças, né, estão renovadas, eu vou trabalhar normalmente, eu levanto animado, aquilo ali passou. Então, isso, gente, são episódios assim esporádicos de cansaço, né? São só aqueles dias lá que a gente tem um dia difícil, que você chega realmente cansado, mas que com uma noite de sono ali, uma boa noite de descanso, né, um banho lá bem relaxante, no outro dia você tá novo em folha lá e preparado para enfrentar o novo dia do trabalho. O estresse, não. O estresse, quando você chega num nível de estresse, você se sente cansado todos os dias. Você não consegue descansar, você já levanta cansado. E aí a pessoa ela começa a perder a motivação. Ela não tem mais vontade de trabalhar, né? Ela não tem vontade de levantar. Então é um cansaço excessivo e uma perda de energia. Então aí a pessoa ela já começa a apresentar realmente
um nível de estresse, né? Ela já começa, aquele cansaço já deixa de ser um cansaço normal, onde no dia seguinte eu consigo me recuperar. Quando a pessoa ela está no nível de estresse já, ela não consegue ter essa recuperação, ela não consegue nem dormir, né? Mas ela já não tem esse descanso, né? Ela acorda todo dia, ela já acorda cansada porque ela não consegue descansar, ela não consegue se desligar. Então, aí a pessoa realmente ela já está com um quadro de estresse. Tá? E o que acontece aí no nosso ambiente de trabalho que gera isso, né? Então, nós temos também que aprender a lidar com essas situações no nosso ambiente de trabalho. Nunca, gente, em momento nenhum, nós vamos conseguir eliminar, né, do nosso ambiente de trabalho essas situações, né, de estresse. Então, o que nós temos que tentar desenvolver é tentar você descobrir como que você faz para lidar com essas situações adversas assim do dia a dia, né? E nós temos que aprender a enfrentar essas situações. Então, o estresse ele serve também para nos amadurecer e para nos fortalecer emocionalmente. Então, né, vocês já estão no mercado de trabalho, tem muitos aí que, né, estudam de manhã, trabalham à tarde, uns estão fazendo curso técnico, outros já estão fazendo faculdade, vem na aula, né, tem a aula aqui do curso do aprendiz, então vocês já estão com uma série de atividades, então vocês já estão experimentando um pouquinho do que é a vida adulta, né? O que é essa vida aí cheia de responsabilidades. E não adianta a gente querer florear e falar que a vida é fácil, porque ela não é, né? Nós vamos ter muitos momentos difíceis na nossa vida que nós vamos passar por diversas situações aí de adversidade, né? Tanto na nossa vida pessoal, na vida familiar, nos relacionamentos, no ambiente de trabalho. Então, nós como pessoas, nós temos que ir nos fortalecendo, nós temos que ir indo criando mecanismos que a gente consiga superar essas dificuldades e sempre ter essa condição, esse potencial de recomeçar, né? Então, de enfrentar essas dificuldades, esses desafios do dia a dia. Então, isso vai fazer parte sempre da nossa vida, né? Nós sempre vamos enfrentar problemas aí, seja de qual nível for. E o estresse ocupacional, ele vem aumentando, né? Que é o estresse relacionado ao trabalho a cada ano. Então, a gente vai ver que o estresse, ele acaba trazendo vários problemas, assim, tanto para a pessoa como para a empresa, né? A nível organizacional, porque a pessoa que está muito estressada, ela tem mudanças de humor, ela começa o absenteísmo, são as faltas e os atrasos no trabalho, porque a pessoa ela já não tem mais vontade aí de levantar, de trabalhar, então ela começa a chegar atrasada, ela começa a faltar, a produtividade dela reduz drasticamente, né, porque ela já não consegue produzir mais no mesmo nível, ela tem crises aí de ansiedade, de depressão, e aí onde surgem as doenças, né, mentais, as doenças aí relacionadas ao estresse. Depois a gente vai ver mais para frente também tudo o que o estresse pode causar na nossa saúde. Então nós temos tanto reações físicas como emocionais diante do estresse. Aí eles podem desencadear, né, situações aí físicas como emocionais. Então as pessoas cada pessoa ela vai agir diferente diante de uma situação, diante de um estímulo, né? Então, às vezes, o que me deixa estressado faz a outra pessoa relaxar e vice-versa. Então, sei lá, vamos imaginar que para você relaxar é ouvir rock and roll no volume máximo. E para outra pessoa isso é o fim do mundo. Isso estressa, deixa a pessoa nervosa, deixa a pessoa irritada. Então, cada pessoa recebe um estímulo de uma forma diferente. Então, cada pessoa reage a uma situação de uma forma diferente. Então, né, cada organismo, cada pessoa vai reagir a situações estressantes de uma forma diferente. Então, o que vai nos diferenciar é a capacidade que cada um de nós tem em lidar com essas situações. Então, às vezes a pessoa que está trabalhando lá no atendimento ao público, chega uma pessoa lá super irritada, nervosa, reclamando, né, querendo brigar, às vezes até agressivo, né, com você, e uma pessoa consegue reagir bem àquela situação, consegue manter a calma, consegue lidar com aquilo ali, outra não.
outra para aquela ali ela já se estressa, tem gente que vai começar a chorar porque fica nervoso, tem outro que vai se irritar no mesmo nível e vai ser agressivo também. Então, cada pessoa reage de uma forma diferente a uma situação estressante, né? E aí é de acordo com a vivência de cada um, com a experiência de cada um, com a maturidade, né? Com a personalidade de cada um. Então, cada pessoa reage de uma forma diferente a uma situação de estresse. E aí cada uma vai desenvolver também não uma doença, mas uma reação que vai mudando ali, né? Então, se você fica, a pessoa que consegue reagir bem, ela não tem nenhum impacto ali na sua saúde, ela vai conseguir lidar com aquela situação, passar por aquilo ali e vai estar tudo bem. A pessoa que fica muito nervosa diante de aquela situação, ela já pode ter afetando alguma coisa na sua saúde quando ela fica muito nervosa, né, diante de uma determinada situação. Então, nós vamos ver que existem vários fatores estressores aí no nosso dia a dia que vão interferir nesse equilíbrio aí, né, na nossa saúde, nesse equilíbrio mental. Então, o estresse é essa resposta a qualquer estímulo que a gente tenha ali no ambiente de trabalho, né? O nosso corpo ele tenta de alguma forma se recuperar e manter o equilíbrio, né? Se recuperar desse estímulo e tentar manter o equilíbrio. Então, nós temos tanto fatores estressores ambientais, organizacionais e individuais, tá? Então, os fatores ambientais são aquelas incertezas, assim, que eu vou ter no dia a dia, assim, na nossa vida, né? Um momento agora que nós estamos passando, por exemplo, ele está interferindo na vida de todo mundo, né? Agora em relação à pandemia, né? Porque ele envolve questões políticas, envolve questões econômicas, está todo mundo muito preocupado com a situação do país, com a situação da economia, com o desemprego, né? A situação das empresas, nas nossas famílias, eu tenho certeza que todo mundo tem alguém aí que às vezes acabou perdendo o emprego, né, que está numa situação difícil, que está numa situação às vezes de necessidade. Então, são fatores ambientais que estão à nossa volta e que vão influenciar no nível de estresse, né, de cada um de nós. E isso dentro das organizações também está relacionado com as políticas ali dentro da empresa, com o andamento da empresa, né, com a situação econômica que a empresa está passando, com alguma mudança tecnológica. Às vezes a empresa ela está fazendo uma transformação muito grande, às vezes num sistema, implantando um sistema novo, mudando uma tecnologia, sabe? Aí envolve todos os departamentos, todo mundo tem que mudar toda a forma de trabalho, então tudo isso acaba às vezes gerando um estresse assim em toda a equipe, né? Então existem várias situações no ambiente, né, que podem gerar um estresse ali na nossa vida. Os fatores organizacionais, eles estão diretamente relacionados com as demandas ali, com as nossas tarefas. Então, ele está muito aqui diretamente ligado com a estrutura da empresa, com a liderança. Nós comentamos lá no início, né? Eu comentei com vocês esses aspectos psicológicos que estão muito relacionados com o estilo de liderança que a gente tem dentro da empresa. Então, como que o nosso chefe ali, o gerente, o supervisor, como que ele direciona o trabalho, como que é o tratamento, como que é o relacionamento entre a equipe, né? Todos esses relacionamentos interpessoais com meus colegas de trabalho, com clientes, com a qualidade das tarefas que eu recebo, se eu estou me sentindo valorizado dentro da empresa, né? Se eu estou vendo que eu estou evoluindo dentro da empresa, se eu estou recebendo atividades ali motivadoras que me incentivam, que eu estou sentindo que eu estou crescendo. Então, tudo isso vai interferir no meu dia a dia de trabalho. E nós temos os fatores individuais, que são aqueles que estão relacionados aos problemas assim pessoais de cada um, né? Então, às vezes você está passando por uma necessidade lá na casa ou na família, problemas pessoais, né? Problemas conjugais aí de relacionamento ou em relação até à nossa própria personalidade aí, né? Então, os fatores individuais estão relacionados a cada pessoa, como que cada pessoa reage, né? Aos problemas pessoais que cada um está passando. Então, todos esses fatores vão interferir também no ambiente de trabalho e são fatores que geram o estresse. Nós temos também aqui dentro do ambiente de trabalho, a gente tem uma coisa chamada clima organizacional.
O clima organizacional dentro de uma empresa, ele envolve vários aspectos. Então, quando o clima organizacional não está bom, ele acaba gerando um estresse também em toda a equipe de trabalho. Então, aqui vai estar relacionado às condições de trabalho, que vão desde as condições ambientais, né, os equipamentos que eu tenho para trabalhar, se o ambiente é seguro, a condição física mesmo do meu trabalho e a condição psicológica também. Mudanças que a empresa venha passar, né? Esse clima organizacional que eu falei, burocracias que tem dentro da empresa, quando a empresa ela é muito cheia de burocracia, você não consegue desenvolver o seu trabalho, porque tudo depende de outra pessoa, tudo tem que ter autorização, você não tem autonomia para fazer nada dentro da empresa. A falha de comunicação, nós já falamos também sobre como a comunicação é importante dentro da empresa, né? Manter uma comunicação aberta, principalmente com as chefias. Quando a pessoa ela não se sente reconhecida, isso é um fator também que vai desmotivando, né, a pessoa, que vai gerando um desânimo ali, uma falta de vontade, né, de trabalhar. Quando a pessoa ela não se... E aí é recompensas. Quando a gente fala de recompensas, é tanto recompensa financeira, a pessoa não se sentir valorizada em relação ao valor que ela ganha ali do salário, como as recompensas que não são monetárias. É um elogio, né? É um reconhecimento pelo seu trabalho, é um parabéns quando você faz lá uma coisa bem feita, é um feedback positivo sobre o que você está desenvolvendo. Então, são recompensas que não têm a ver com dinheiro, mas que trazem satisfação para a pessoa, trazem motivação, trazem um incentivo para você continuar a trabalhar, né? Então, aí a sobrecarga de trabalho, os relacionamentos ruins, né? Quando existe um clima ruim entre a equipe, quando existe um mal-estar, assim, a gente até percebe às vezes em empresas que você entra com o ambiente de trabalho é muito ruim. Quando você entra na empresa, você já percebe que existe um clima tenso ali entre os colegas de trabalho, entre a chefia, né? Excesso de responsabilidades, o trabalho sob pressão, muito prazo para cumprir, muita cobrança, os tipos de cliente que você está lidando no dia a dia, às vezes você trabalha em uma atividade que tem um tipo de clientela, ali um público que é muito difícil de lidar. Quando a pessoa ela não enxerga uma possibilidade de crescimento, de progresso, né, dentro de uma empresa, ela não consegue alcançar a satisfação pessoal em relação ao trabalho que ela faz, então tudo isso, gente, vai se somando, né, vai juntando até o momento que a pessoa ela vai somando todos esses fatores e isso aí vai gerando cada vez mais estresse, mais desmotivação, né? E a pessoa ela vai adoecendo ali ao longo do tempo por todos esses fatores que ela vai encontrando ali no ambiente de trabalho. E qual que é o efeito disso no nosso organismo, né? Então, nós temos uma série, uma lista gigantesca, gente. Então, a gente começa desde uma simples dor de estômago lá, numa dor de cabeça, até um AVC, um ataque cardíaco e falecimento, às vezes por estresse. Por quê? O estresse ele desencadeia uma série aí de fatores, né? Uma descarga aí de adrenalina que ela vai aumentando aí então, por que uma pessoa tem um AVC causado por um estresse no trabalho? Por que ela tem um ataque cardíaco? Porque vai coagulando o sangue ali, vai contraindo os vasos sanguíneos, e aí a hora que a pessoa começa a ter, o que acontece? Aumenta a pressão, né, arterial, e aí isso que pode desencadear, né, tanto um AVC, um aneurisma, até um ataque cardíaco mesmo na pessoa, né? Então, a gente vê que o estresse é um assunto muito sério. Então, realmente a gente tem que separar aquilo lá, o que é o estresse e o que é cansaço, né? Porque quando a gente fala em estresse, o estresse é uma doença, né? Ele é uma doença relacionada ao trabalho e ele tem consequências muito sérias, né? Ele pode aí vir a causar o falecimento da pessoa, né? Quando ela está num nível muito alto já do estresse, ela pode ter problemas aí de saúde muito graves, né? Então, um AVC, né, que às vezes causa uma paralisia ou causa um falecimento mesmo, né? E aí nós temos aquelas questões
que começa no início, assim, quando você começa a ter uma situação de estresse, a pessoa ela tem muita dor de cabeça, ela começa a ter problemas de memória, ela começa a se irritar com tudo, com muita facilidade, ela tem um cansaço extremo, que é além desse cansaço normal que a gente tem depois de um dia, né, duro, assim, de trabalho, cansativo. Então, ele pode variar desde uma simples uma gastrite nervosa, né? Então, desde uma dor de estômago, uma dor de cabeça, até uma situação mais grave mesmo, que é, né, de um AVC, de um aneurisma, de um problema mais sério. Então, tudo isso, ele tem consequências, né, na nossa vida, no ambiente de trabalho, e ele é uma causa também de afastamentos aí. Então, o estresse, ele acaba virando uma doença, né, uma doença ocupacional, e tem muitos afastamentos hoje nas empresas por estresse no trabalho. Porque ele acaba trazendo, né, toda uma série de consequências ali, e quando a pessoa está num nível muito alto de estresse, ela acaba somatizando tudo isso, então aí ela vai começar a ter mesmo uma série de sintomas e problemas, né? Então ela começa a ter todos os sintomas, por exemplo, de um AVC, de um derrame. Tem pessoas que chega a paralisar o lado inteiro, assim, do corpo, ela acha que está morrendo, que está infartando, e é só estresse, é só emocional. Então, gente, a nossa mente, ela tá muito relacionada com o nosso corpo. Tudo aquilo que acontece na nossa mente, ela acaba, a gente chama isso de somatizar, né? A gente vai somatizando todas esses problemas aí, esses pensamentos, os problemas mentais, e o nosso lado emocional, ele em alguma parte do nosso corpo, ele vai, né, vai descontar em alguma parte, vai aparecer em alguma parte do nosso corpo. Então, a maioria às vezes das dores de cabeça, dor de estômago, às vezes alergias aí de pele, problemas, aumento, né, de pressão arterial, dores no corpo inteiro, às vezes dor de coluna, essa nossa área aqui, né, todo mundo já deve, às vezes, um dia muito cansativo, assim, de ter muita dor no corpo, porque você vai ficando tensionado, né, os músculos, então começa a ter muita dor de cabeça, dor na coluna, então o nosso corpo ele vai somatizando todos esses fatores, todo o lado emocional ele acaba sendo descarregado ali no nosso corpo, né? Então, muitas reclamações às vezes que as pessoas têm, vou no médico porque eu acho que eu tô lá com problemas às vezes até grave de saúde, e é tudo emocional, é tudo relacionado com a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional, tá? E aí, para fechar, então, hoje, vocês vão fazer uma atividade, vocês vão pesquisar sobre a síndrome de burnout. Vocês vão pesquisar o que é essa síndrome, é o trabalho de hoje, quais são as causas, os sintomas e como tratar, tá? Então, vocês vão ver que a síndrome de burnout, ela é um nível de estresse, assim, já avançado, né? Quando a pessoa ela já tá no nível de exaustão, assim, ao máximo, tá? Então, vocês vão pesquisar aí na internet, no Google, vão pesquisar o que é, quais são as causas, sintomas, como tratar, e vão fazer um resumo, um texto aí de 10 a 15 linhas, e vão me enviar no e-mail, tá? Então, essa é a atividade de hoje, aí uma pesquisinha prática, tá? E aí, na próxima semana, nós vamos encerrar falando um pouco aí sobre os programas de qualidade dentro das empresas, né? E o que a gente pode fazer em termos aí de saúde, de prevenção em relação ao estresse e essas doenças relacionadas aí à nossa saúde e ao ambiente psicológico, tá? Então, nos vemos daqui a pouquinho aí para falar sobre a atividade. Até mais, pessoal. Obrigada aí por acompanhar a aula.